Louvado seja Deus. Bem, irmãos, nós vivemos hoje em uma sociedade que o que mais tem faltado é referência. Principalmente para aqueles que não conhecem ao Senhor. A referência desses, às vezes, digo das pessoas que não conhecem a Cristo, como é o nosso caso, a referência desses tem sido pessoas que vão contrário àquilo que nós, como cristãos, cremos. Até aí é normal, porque eles não professam a nossa fé. Mas então, o porquê nós precisamos tratar desse assunto, sendo que a responsabilidade não é nossa, porque eles escolhem quem eles querem que seja referência para a vida deles. Eu te digo que no nosso caso, nós precisamos nos importar, porque todos eles são almas importantíssimas para o Senhor. E que um dos objetivos da igreja é resgatar essas pessoas que têm buscado esse tipo de referência aí fora e trazê-los para a presença do Senhor, para que eles possam alcançar a mesma plenitude que eu e você temos alcançado diante daquele que é santo. E essas pessoas que têm buscado essas referências, algumas das vezes, elas também têm buscado em nós. Só que também às vezes não têm achado. Por que não têm achado? É porque muitas das vezes, se não todas elas, quero ser bem radical nessa noite nesse sentido, é porque nós temos sido muito parecidos com o mundo. E aí falamos sobre isso e nos dá um arrepio. Será eu estou parecido com o mundo? As pessoas que estão buscando referência aí fora, então, elas estão encontrando péssimas referências, e às vezes têm olhado para os cristãos, e também não têm encontrado uma boa referência, e está dando tudo na mesma coisa, trocando tudo isso em miúdos. A nossa sociedade está carente de referência, tanto para quem não professa a mesma fé que nós, quanto para quem professa a mesma fé cristã. Por isso, por que eu estou dizendo que falta referência também lá fora? Porque mesmo lá fora ainda existem pessoas que ainda são referência, mesmo não professando a fé cristã. O que eu quero dizer com isso? É que tem pessoas, poderíamos citar muitos exemplos aqui, eu até acredito que os irmãos conheçam algum, de pessoas que não professam ainda o Senhor como Salvador de suas vidas, e muitas das vezes dão um banho em nós em questão de comportamento, em questão até de honestidade, de ser cumpridores da palavra, nem que seja da palavra do governo. E às vezes nós olhamos para essas pessoas e nos envergonhamos, porque pensamos assim: eu que deveria ser dessa maneira e não tenho conseguido. Isso, repito, estamos falando de referência aí fora. Mas e quando falamos de referência dentro do mundo cristão? O que acontece quando olhamos para nós mesmos e pensamos assim: será que estamos sendo referência para quem está lá fora? Ou quer ver ficar mais fácil um pouquinho? Será que eu estou sendo referência para aquele que está do meu lado, dentro da igreja? O Senhor Ele quer tratar conosco a esse respeito nessa noite. Se a igreja tem conseguido ser referência para alguém, eu acho isso muito pesado. Será que estamos conseguindo ser referência?
E aí pensamos assim, poxa, mas por que um tipo de palavra dessa, para nós? É porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, e conhece a nossa mente, conhece todas as coisas. E se essa palavra não for de encontro com todas as necessidades desse lugar, ela vai servir como preventiva para que isso não aconteça conosco aqui nessa igreja. Porque o nosso objetivo é ser referência um para o outro. E assim sendo, também sermos referência para quem está lá fora. E é assim que precisa ser. Quando olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos jovens que passaram por muitas dificuldades. Podemos citar muitos. Davi, Esther, João Marcos, muitos. José, muitos jovens que passaram por muitas dificuldades. E o que me chama a atenção, que todos esses que passaram por todas essas dificuldades, eles conseguiram romper com o passar do tempo. E essa tem sido a preocupação do nosso Senhor nesses dias. Se aqueles que são mais jovens, ou quiçá toda a igreja, também vai conseguir romper, como os exemplos que nós temos na Bíblia conseguiram. Por que estamos dizendo isso? Porque sempre teve dificuldade. Às vezes nós achamos uma desculpa para o nosso tropeço e achamos que encontramos tal desculpa e abrimos mão de um culto, abrimos mão do encontro, abrimos mão de um bate-papo sadio com o que é cristão. Preferimos às vezes estar em lugares onde o evangelho não está sendo, eu não digo nem pregado, mas onde o evangelho não está sendo vivido. E nós escolhemos esses lugares assim, porque procuramos desculpas, e repito, achamos que encontramos para estar numa situação dessa, porque falamos, não, eu não vou conseguir seguir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, principalmente no meu caso, que sou jovem, é muito difícil, e eu não vou conseguir. Mas não é isso que nós vemos quando olhamos para a palavra do Senhor. Repito, nós vemos jovens que passaram por situações muito difíceis, até bem mais difíceis do que as nossas, e conseguiram romper. E o Senhor, Ele olha para nós, e essa preocupação, ela tem aumentado a cada dia. A cada dia o Senhor pensa, que tipo de estratégia eu vou precisar usar para que esse chamado de nova geração de cristãos abram seus olhos para as verdades reais do Evangelho. E quando eu digo estratégia, eu estou falando de estratégias que o Senhor envia, não estratégias que têm aparecido aí, de homens, para que a igreja encha, não sei, não esse tipo de estratégia, estou dizendo estratégias de Deus, através do Espírito Santo. Por que eu estou falando de estratégia? Porque nós temos visto hoje, no meio cristão, algumas estratégias que dizem que é para ganhar alma para o reino de Deus, mas são estratégias que têm feito com que igrejas, templos, fiquem abarrotados de pessoas, ou seja, uma igreja cheia de pessoas vazias. E é esse tipo de estratégia que nós também precisamos combater. A estratégia que esses homens usaram para trazer outros jovens, outras pessoas à presença do Senhor, todos eles foram essa estratégia aqui, ó. Palavra de Deus.
Nós não vamos chegar aqui, nós não vamos ver um culto ao Senhor à meia luz, com um globo girando no meio da igreja, com uma boate, aonde pessoas vão entrar e não vão nem saber aonde estão. Depois que começa uma canção e aquela canção começa a falar do Senhor, depois um pregador começa a falar alguma coisa referente à palavra de Deus. E aí a pessoa acaba gostando daquele ambiente e volta. Estão chamando isso de estratégia. Mas estratégia para quê? E esse tipo de influência que tem feito mal para nós como igreja. Porque quando eu dizia que o mundo hoje, que a sociedade está precisando de novas referências, é porque os cristãos também têm olhado para essas pessoas como referência. E aí começam a trazer para o meio da igreja, e começam a falar para um e para o outro: olha, tem tal lugar que a coisa está assim, vamos lá porque é de Deus. Coloca-se o rótulo de gospel e está tudo certo. Diz o Senhor que a única estratégia que Ele usa para que um coração se converta a Ele é a santa palavra dEle, que não muda, que não mudou, ela só faz confrontar. Só confronta. E é interessante que é no meio do confronto que a nossa mente começa a se abrir. E aí sim, nós começamos a entender o que é ter um encontro real com o Senhor. Continuando falando ainda sobre referência, como eu disse, tem N exemplos, nós poderíamos citar aqui como referência de jovens para nós. Mas nós escolhemos falar um pouquinho de Timóteo, que era um jovem, que como a maioria de nós aqui, né, uma grande parte, era instruído, foi instruído nas Sagradas Letras. Sua família era mista, a mãe judia e o pai grego. Aí já começou a complicação na vida daquele moço, porque eu não sei se é algum exemplo aqui, mas me parece ser uma situação muito complicada, por ser duas culturas diferentes. O pai querendo ensinar alguma coisa e a mãe querendo ensinar outra. Eu não sei como começou a ficar a cabeça daquele menino chamado Timóteo, mas eu só sei que funcionou, porque depois nós vemos ele sendo um jovem, muito usado nas mãos do Senhor e cumprindo muito bem o seu chamado. Por que eu digo que a coisa já começou a complicar? Enquanto sua mãe era judia e seu pai era grego. É porque eu quero trazer para nós, aqui nesse momento, uma meditação sobre isso. Às vezes chegamos na igreja, os nossos pais não são convertidos, ou quando são, um professa uma fé, outro professa outra. E aquilo começa uma confusão louca na nossa cabeça, e que aquilo não é tratado na nossa infância, e quando chegamos a uma certa idade, chegamos aqui cheio de problemas, procurando referência, porque aquela que foi nos apresentada na nossa casa, ela acabou dividindo a nossa mente. Eu não sei quem que está certo, se é aquilo que meu pai me ensina, se é aquilo que a minha mãe me ensinou. O que o Senhor trata conosco nesse momento é que nós precisamos sim dar ouvidos àquilo que a nossa mãe, que o nosso pai nos ensina, nos instrui, sim. Mas se por acaso estiver indo contra aos ensinamentos do Senhor, nós precisamos buscar entendimento em Deus, mesmo sendo jovens,
para mudar essa situação dentro da nossa casa. Para quê? Para também ser exemplo para eles. Não foi o caso aqui de Timóteo. Eu só usei essa situação porque enquanto eu li, eu vi que a mãe dele era judia e o pai grego. Eu imaginando, falei, Senhor, como não deve ter sido? Deve ter sido difícil. E às vezes nós passamos pela mesma situação, uma situação parecida. Mas a verdade é que o mesmo Espírito que fez com que ele suportasse todas essas coisas, é o mesmo Espírito que impulsiona eu e você para os pés da cruz de Cristo. É o mesmo Espírito, a mesma palavra que ele meditava. Quando eu digo mesma palavra, eu estou dizendo palavra de Deus, não os mesmos textos, mas a palavra de Deus. E enquanto isso acontecia, a cidade onde esse moço cresceu, também era de uma complicação só. A cidade onde ele cresceu era uma cidade idólatra. É diferente da nossa sociedade hoje. A cidade que ele cresceu era habitada por pessoas que iam totalmente contra aquilo que o Senhor pregava através das Escrituras. Cidade de Listra ia totalmente ao contrário daquilo que ela ensinava nas sinagogas. E é o que tem acontecido conosco. É interessante que tudo que é ensinado aqui do altar, quando chega aí fora, é nos ensinado exatamente o contrário. E eu repito, ele buscou força em Deus e nos seus ensinamentos para romper tudo isso. E é notório que no nosso caso, nós precisamos aprender muito com esses jovens do primeiro século. Eles sim, passaram por situações complicadas. Mas e eu? Nós também passamos. Qual que é a diferença? Eles buscavam mais. Eles eram mais zelosos com a palavra do Senhor. Isso é certo que eram. E falando em zelo, nós percebemos às vezes que a igreja, falo agora como a igreja como um todo, precisa muito aprender o que é zelo. Zelo com o templo, zelo com a sua vida espiritual, zelo com a sua família, zelo com tudo. E esse é um dos problemas, aonde está difícil encontrar, tanto na sociedade como na igreja, referência de cristãos, referência de jovens de Deus. Mas pastor, não tem isso na igreja? Tem, muitos. Mas a diferença é que às vezes nós não queremos seguir. Nós preferimos seguir ou ouvir aqueles que estão lá fora. Nós preferimos às vezes dar as mãos para pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. E quando eu digo dar as mãos para as pessoas, eu não estou querendo dizer que nós não devemos, não podemos. Nós precisamos fazer isso sim, desde que o exemplo seja nós. Isso não tem acontecido, queridos. Nós temos se deixado influenciar por pessoas, seja mais jovens, não interessa, nós temos copiado tudo isso do mundo, e isso não tem feito bem para o crescimento espiritual da igreja. Tendo em vista que o que tem sido ensinado teria que combater aquilo que temos aprendido de errado lá fora. E digo de novo, não temos conseguido.
Em meio a uma sociedade, irmãos, pagã, nós temos sido corrompidos por homens que não têm nada de Deus. Por isso estão olhando para nós e não têm visto exemplo. É interessante que o texto que lemos, principalmente no versículo 12, quando diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Porque às vezes nós tiramos das nossas costas essa responsabilidade. Pensando assim, eu sou muito novo, eu sou jovem, então eu preciso buscar exemplos, não ser exemplo. E a palavra está indo totalmente contra essa situação. Timóteo era exemplo para os jovens de hoje, mas ele também era exemplo para os anciãos daquela época. Olha que coisa interessante, né? Ele sendo jovem, ele era exemplo para os anciãos daquele tempo. E é exemplo para nós hoje ainda. E no nosso caso, nós não temos conseguido ser exemplo nem para os mais jovens, quanto mais para os mais velhos. Nossa, mas está sendo muito radical. Não sou eu, é a palavra que está dizendo que não temos sido exemplo. Poxa, pastor, mas eu estou decepcionado. Eu achei que eu estava daquele jeito. Diz o Senhor que nós precisamos de mais. Mas eu já tenho feito muito. Diz o Senhor que ainda é pouco. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes reclamamos que temos sofrido muito preconceitos. Às vezes lá na escola, na faculdade, nós somos colocados de lado. É interessante como isso acontece, né? Não às vezes nos primeiros dias, mas na hora que a nossa identidade de cristão começa a aparecer, parece uma coisa automática. As pessoas já olham para nós de maneira diferente. Interessante, buscando o quê? Às vezes exemplo. E repito, às vezes não tem achado. Mas nós somos colocados de lado. Sofremos preconceitos. Chegamos a determinados locais. Esse aí é cristão. Então, ou nós nos aproximamos dele para questionar alguma coisa, ou nós nos afastamos porque ele é chato, ou às vezes é muito certinho. Essas pessoas olham para nós e pensam assim: nossa, ele é muito certinho e tudo que a gente fala não está bom, não está certo, então eu nem quero ficar perto. Aí pensamos, coitadinho de nós. Estamos sofrendo preconceito na sociedade, preconceito em qualquer lugar que vamos. Esse personagem, estamos discorrendo sobre ele também sofreu muito preconceito. Inclusive, de judeus ortodoxos que olhavam para ele e diziam assim: olha, você é filho de uma judia e de um grego, então você não você não tem linhagem. E colocavam ele de lado, até que o seu contato direto com um homem de Deus chamado apóstolo Paulo, a partir daí, ele começou a ter uma referência. E aqueles judeus ortodoxos que olhavam para ele e tratavam ele dessa maneira: você não é um judeu de verdade.
começaram a pensar assim, gente, ele não é um judeu de verdade. A educação que ele teve, mesmo a mãe sendo judia, mas não sei, não me parece ser muito boa. Mas aquele moço começou a sobressair-se. E começou aí sim, ser exemplo até para aqueles que eram mais velhos. E o que aconteceu naquele tempo? Pessoas, famílias foram transformadas por aquele jovem cristão. E esse precisa ser o nosso objetivo. Se espelhando nesse moço, nesse jovem chamado Timóteo, é que nós precisamos fazer tudo aquilo que ele fez, usado por Deus, é claro. Ele conseguiu transformar pessoas, conseguiu transformar famílias, e aí sim, passou a ser referência para outros, e continua sendo referência para nós até hoje. Quer ver uma outra situação interessante também? Os irmãos vão se lembrar que o apóstolo Paulo, uma certa vez, receitou vinho para que Timóteo tomasse. Inclusive esse versículo tem causado algumas batalhas teológicas aí, né? Para uma enfermidade que ele tinha no estômago. Alguém já ouviu falar aí que certas enfermidades que temos no estômago, ela vem do nosso emocional, de uma situação de pressão, de estresse? A Bíblia não diz isso, é eu que quero raciocinar dessa maneira com vocês, que isso pode sim acontecer. Às vezes estamos numa situação de pressão aí fora, às vezes estamos numa situação complicada, que aquilo chega a afetar a nossa parte física, e é interessante que a Bíblia diz que ele teve que conviver com aquela situação. O que ele está querendo dizer? Que não passava, mas ele teve que conviver com tudo isso. Um jovem sofrendo preconceito, tendo que passar uma situação de enfermidade, com tudo isso, tem mais coisas, mas não dá tempo de a gente falar. Com tudo isso, ele conseguiu ser exemplo para pessoas daquele tempo e de hoje. E nós não temos conseguido ser referência para nada, às vezes para ninguém. Repito, se estou sendo radical, é porque também o Senhor quer tratar conosco na questão de prevenção. Se estamos bem, ou se achamos que estamos bem, para a nossa vida espiritual, que nós possamos continuar assim. Se porventura o Senhor estiver tratando contigo, que precisa melhorar, ouça a voz do Senhor, e deixa Ele tratar contigo através da palavra. Timóteo poderia ter escolhido, irmãos. O que não faltava naquele tempo era referência para ele. Tinha naquela época conhecedores da Torá, homens conhecedores das Sagradas Escrituras, judeus autênticos. Mas o que aconteceu com ele? Ele soube escolher. A palavra para nós, aqui nesse momento, é escolha. Temos escolhido as referências certas para nós? Temos escolhido as pessoas ao qual nós podemos espelhar? Aí pode ser que pessoas pensem assim, não, mas eu preciso olhar para Jesus. Ok. A palavra também diz que precisamos ser imitadores. O apóstolo Paulo diz sobre isso, que ele era imitador de Cristo. E as pessoas que olham para nós precisam entender assim: se ele é imitador de Cristo, eu posso ser imitador dele, porque ele faz aquilo que Cristo fazia. Ele fala como Cristo falava.
ele trata as pessoas como Cristo tratava. Então eu também posso ser referência. Assim como Timóteo foi referência para aquele povo, eu e você podemos ser referência para essa geração. O diferencial disso tudo é que às vezes achamos que o preço é muito alto, que ser um cristão de verdade, ser um cristão autêntico, é muito pesado. Se for comparar com a glória que ainda está por vir, que ainda está por ser revelada, não é nada. Ser cristão nos dias de hoje não é tão difícil. Não estou querendo dizer aqui que é fácil de forma alguma, porque a batalha é árdua. Mas o Senhor nos promete que o Espírito de Deus nos ajudaria nas nossas fraquezas. Então é interessante, nós não temos nem para onde correr. E quando pensamos assim, gente, eu não vou aguentar, para mim não tem jeito. Vem o Senhor e fala conosco. O meu Espírito te ajuda na tua fraqueza. Eu estou fraco agora. Então quer dizer, Senhor, que eu estou fraco, mas nem por isso eu posso tropeçar. Ele repete para nós, o meu Espírito te ajuda. Se você tem essa fraqueza, o meu Espírito te ajuda. Ajuda o quê? Ajuda a superar essa fraqueza. E o Senhor diz para nós, cuidado com as escolhas, cuidado quem nós vamos escolher para referência na nossa vida. E agora eu estou tratando só de coisas espirituais. Precisamos olhar para pessoas que nós entendemos que tem uma vida no altar de Deus. Precisamos também identificar se realmente tem uma vida no altar de Deus. O que a Bíblia diz? Pelos frutos conhecereis a árvore. Mas também precisamos ser referência para outros. E é isso que a palavra tem nos ensinado. Sempre que paramos e sentamos aqui para ouvir uma palavra, ela tem nos ensinado como ser cristãos de verdade, como ser referência. Então, além de buscar a referência certa, eu preciso ser a referência certa. Eu preciso dizer para aquele lá da faculdade que está do meu lado e que ainda não conhece o Senhor, olha para mim. Olha para o meu comportamento. Eu preciso olhar para aquele irmão em Cristo que está do meu lado todos os dias na igreja. Olha para mim. Ah, não, mas aí não. Se ele olhar para mim, ele vai tropeçar. Não é isso que o Senhor quer de nós. Da mesma maneira que todos aqueles homens e aquelas mulheres jovens conseguiram, o Senhor, Ele nos dá poder para conseguir também. Quer ver uma outra coisa interessante? Timóteo estava sempre pronto para levar as boas novas, para pregar o Evangelho. Sempre pronto. Sempre disponível. Às vezes, pela nossa maneira de viver, nós não estamos prontos nem disponíveis para pregar o Evangelho em qualquer lugar, só na igreja. Se nos der o microfone, sobe lá no altar, agora é comigo. Mas se for preciso falar do amor de Deus, lá naquele grupo, onde é só você que é o jovem cristão, onde só nós somos jovens cristãos naquele momento. Às vezes nós temos dificuldade para isso fazer. Timóteo não era assim. Ele pregava para a família, para o pai que era grego, com o seu comportamento. Ele pregava para os judeus ortodoxos, que se achavam melhores que ele. Ele pregava em qualquer lugar, ele estava sempre pronto. Por quê? Ele também sabia pregar de boca fechada. É o que pouco acontece hoje entre nós. Há um tempo atrás, eu não acredito que seja no tempo de alguns aqui, não sei. Mas o cristão, ele era conhecido
Você olhava de longe, você conhecia um cristão. Ah, não, mas a vestimenta não era só a vestimenta. Hoje não é mais comum. Espera aí, quer dizer que então está pregando costumes aqui na igreja? Não. Da maneira que você está, é possível, da maneira que você está, estou dizendo, é a questão de estar vestido. É possível pregar o evangelho de boca fechada. O nosso comportamento, eu conheci um senhor, não, aqui não tem ninguém desse tempo, olhava comigo em outro lugar. Ele disse uma coisa há uns 20 anos atrás que eu não esqueci mais. Ele disse assim: a palavra convence, o testemunho arrasta. E hoje nós precisamos procurar de lamparina jovens como esse, chamado Timóteo. Mas o que alegra o meu coração é que temos achado, nós não conseguimos achar pessoas assim entre nós, e eu louvo a Deus por isso, e eu digo, esses sim são referência para nós. Timóteo escolheu estar com pessoas de Deus para se preparar para quê? Para ser referência. Ele escolheu estar perto de homens e mulheres, porque não era só o apóstolo Paulo, tinha mais pessoas que serviam de exemplo para ele, e ele colava naquelas pessoas, porque ele também queria essa referência. Ei, nós precisamos ter objetivos na nossa vida espiritual, nós não podemos ficar, ou aceitar, ser um cristão médio. Às vezes aceitamos isso. Isso deriva da palavra medíocre. E às vezes isso temos buscado. Não temos buscado o Senhor na sua plenitude, como esses jovens faziam. E o Senhor, Ele quer que nessa noite nós possamos entender toda essa ministração e colocá-la toda em prática. Ele passou por dificuldades daquela época, mas ele conseguiu seguir firme com o propósito não de agradar a homens. Ele seguiu firme com o propósito de agradar ao Senhor somente. Porque se está no nosso coração aquela vontade assim, bom, Senhor, eu vou te agradar, mas eu preciso agradar aquele que está lá fora, que é meu amigo, Senhor, ou está lá sentado comigo no trabalho todo dia, ou na faculdade, que seja, eu preciso agradá-lo também. Não tem como. Ou agrada o Senhor, ou agrada a pessoas, a não ser que a pessoa entenda, como nós, a necessidade de agradar só a Deus. E Timóteo estava decidido a agradar a Deus, independente do que estivesse acontecendo, independente se aquele grupo de fariseu iria colocá-lo de lado. Ele não estava se importando com isso. E às vezes, para conseguirmos um destaque no meio de onde nós vivemos, nós temos aberto mão de todos os preceitos e conceitos que temos aprendido da palavra de Deus. E para a gente falar mais um pouquinho do versículo, nós estamos nessa noite, vou continuar. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, primeiro. Seja um exemplo para os fiéis. É interessante que ele está dizendo para ser um exemplo para aqueles que estão junto com ele na eclésia. Seja um exemplo na palavra. Quer ver que coisa interessante? Nós achamos que quando Paulo manda essa carta para Timóteo,
que ele está falando para ser um exemplo na palavra escrita, na palavra de Deus. Ele estava dizendo para ser exemplo na palavra, era no trato. Hoje nós ficamos impressionados de ver aquilo que tem saído, Tiago, da boca dos cristãos. O tipo de palavra que tem saído da boca daqueles que dizem ser jovens cristãos. A maneira de conversar. E é interessante que às vezes nós vemos alguém conversando e estamos passando uma suposição. E ouvimos certas coisas e falamos, Senhor da glória, não é possível. E vira para você, te vê, paz, tudo bem? Você fala, meu Deus, que situação. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, seja exemplo para os fiéis na palavra. Às vezes achamos que se falamos tantos versículos, conhecemos toda a Bíblia. Isso é importante demais, conhecer a Bíblia, muito, 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 muito importante. Mas às vezes não é aquilo que tem saído da nossa boca. Conhecemos todas as sagradas letras, mas o nosso trato com os fiéis, ou seja, com outro irmão, temos usado palavras que têm envergonhado o Evangelho. Isso sim é vergonha para outras pessoas que chegam diante de nós. Olha e fala, não tem diferença. E ele continua dizendo, no procedimento, e aí a coisa só vai apertando, porque se na palavra não temos dado conta, quanto mais no procedimento. Por quê? Tudo de ruim, inclusive o pecado, começa aqui. Depois, vem para cá. Aí sai aqui. Tomou forma. E a partir daí nós começamos a proceder da maneira que falamos. E pensamos que está tudo bem, que está tudo certo. Mas a intenção do Senhor para nós aqui nessa noite é nos mostrar que está errado e que nós precisamos ter um procedimento correto. Mas como? A Bíblia ensina a maneira do cristão se portar. Com decência, com humildade, como tem cristão soberbo. Quando falamos de decência, meu Deus, vamos continuar por causa do tempo. No amor, está aí uma coisa que precisamos aprender muito, mas muito mesmo, porque nós amamos aquele que está do nosso lado. Aí é interessante que às vezes falamos assim, bom, eu não amo, ou pelo menos não da maneira que deveria, aquele irmão que está do meu lado, porque eu não conheço. Tudo bem, numa igreja ter alcançado o tamanho da nossa, não é muito fácil Deus conhecer todo mundo, não. Não é muito fácil, não é fácil. Eu passo vergonha às vezes, se alguém me cumprimenta, eu não sei o nome. Não dá, é difícil. Mas isso não quer dizer que nós não devemos buscar relacionamentos para conhecer. Mas não, eu prefiro amar só aquele que está do meu lado e que eu conheço, que eu mesmo na igreja, junto com ele, saio junto com ele. Dou paz para os irmãos que estão aqui do meu lado, mas só assim, paz, pronto. Acabou, não busco ter um relacionamento, conhecer, para poder amar. Então, falar de amor, devemos abrir um leque muito grande aqui nesse sentido. Mas o Senhor quer estar conosco num todo aqui nesse versículo, então não vamos poder parar no amor. E fala também da questão da fé. Do amor, na fé e na pureza.
Nós temos sido influenciadores no que diz respeito à fé no Cristo vivo? Até onde? Até onde? Nós temos conseguido ter fé o suficiente para mostrar para aqueles que estão à nossa volta que o nosso Senhor basta, que não precisa outras coisas, não precisa jeitinho. Mas não é isso que o cristão tem feito. O cristão diz que tem fé, às vezes os jovens cristãos dizem que tem fé porque ele ouve falar que o cristão precisa ter fé. Mas ele não coloca em prática, ele não ensina a quem estão à sua volta a ter fé. Eu continuo dizendo, quando o apóstolo Paulo mandou essa carta para Timóteo, ele estava falando para a igreja. Nós estamos estendendo para aqueles que estão aí fora. A preocupação do Senhor também para nós nessa noite é que nós não temos servido de exemplo de fé para aquele irmão que está ao nosso lado, que está caído, ou que está caindo. E na pureza, questão de ser um cristão puro, limpo, sem malícia, sem maledicência. O Senhor, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para o coração do jovem cristão de hoje, Ele olha para nós, e Ele não tem enxergado isso com a clareza que Ele queria. O Senhor, Ele tem olhado para nós, e tem feito essa medida, olhando o exemplo de Timóteo, aqui hoje, e ele tem pensado assim: eu não precisei usar a estratégia que eu estou usando com a igreja atual, com Timóteo. Por quê? Porque Timóteo, ele buscava por ele mesmo. Timóteo, ele buscava ter um conhecimento, um entendimento de Deus, sem depender de muletas, sem depender de escoras, sem depender de outros. Às vezes nós estamos buscando, ou queremos buscar, no Senhor, mas da mesma maneira, ou escorado no outro. Eu conheci um rapaz, que eu comecei a falar do amor de Deus para ele, e quando chegou na hora do arrebatamento, ele disse para mim assim: olha, eu não sei como é que vai ser isso não, mas se nós estivermos trabalhando junto ainda, eu vou agarrar aqui em você, talvez a gente vai junto. Tem pessoas que estão achando que vão ficar agarrada naquele irmão que tem buscado ao Senhor, e que ele vai alcançar, junto com esse irmão, a mesma plenitude do Espírito. Não vai. Timóteo buscava, independente do apóstolo Paulo. Ele fazia a sua parte. Com qual objetivo? Ele sabia que ele teria que ser um cristão referência para aquele povo. Repito, ele era referência para a sua casa, para a sua família. Às vezes entre nós vamos para a igreja e pensamos assim: o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, não sei quem, não é convertido, então eu preciso ser referência para esse povo. Eles precisam olhar para mim e ver que eu sou exemplo de fiel na palavra, eu sou exemplo no procedimento, eu sou exemplo no amor, eu sou exemplo na fé, eu sou exemplo na pureza. Da minha boca não sai palavras de maldição, palavras torpes. Eu sei perdoar,
Eu entendo quando uma outra pessoa, ela não está sendo usada pelo mesmo Espírito que eu. Eu entendo que aquela pessoa precisa de misericórdia. Eu não pego a misericórdia do Senhor e coloco ela só na minha vida. Não. Eu sou exemplo para mostrar para eles. A mesma misericórdia que me alcançou vai alcançar a tua vida. Da mesma forma que alcançou o pai de Timóteo, que era grego. A misericórdia de Deus alcançou aquele homem, alcançou toda aquela família. Se pararmos para estudar com detalhe a vida desse moço, nós vamos encontrar coisas tremendas. E era um jovem cristão, e era referência. E nós, como jovens, como igreja jovem, como jovens cristãos, temos ficado de fora. Mas diz o Senhor que Ele, através da unção do Espírito de Deus, Ele pode nos transformar, se é que há necessidade. Quem crê que há necessidade de transformação, gente? Será que é só eu? Olho para a minha vida, às vezes falo: Senhor, tem misericórdia de mim, como eu preciso ser mudado. Principalmente quando eu coloco a minha vida em paralelo com um homem desse, com um jovem desse. Por que eu estou dizendo jovem? Porque nessa passagem, quando Paulo diz que Timóteo era um jovem, ele não era jovem não tanto na idade, mas devido às coisas novas que ele estava aprendendo com Paulo. Então todos nós aqui podemos ser chamados jovens cristãos. E eu não estou falando de tempo de igreja, não, mas de comportamento de acordo com as coisas do Senhor. Porque às vezes temos 20 anos aí de cristãos e começamos a nos comportar como tais a partir de hoje. Então deixe que o Senhor trate com você no teu coração nessa situação. Às vezes achamos que avivamento, eu conversava isso com o Rafael lá fora, é muito barulho, que avivamento tem a ver com júbilo. Avivamento tem a ver com coração quebrantado, com entendimento da palavra, porque quando entendemos a palavra, nossa vida muda, e avivamento traz mudança. Então, que através dessa meditação nossa, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 e 12, aonde o Senhor mostra para nós o que nós precisamos fazer para sermos exemplo, que isso possa transformar a nossa vida. Essa é a intenção da ministração do Evangelho: transformar vidas, transformar pessoas, transformar caráter. Não adiantaria de forma alguma nós trazermos uma mensagem e que estaríamos aqui jubilosos, não que isso fosse importante, porque mas que não houvesse transformação nenhuma na nossa maneira de pensar. Diz Romanos que a nossa mente, nosso culto é racional, que nós precisamos entender aonde estamos errando e aonde precisamos ser transformados. Os irmãos estão entendendo? Eu estou explicando ou estou complicando, hein? Assim espero. Então, jovens de Deus, entendam o que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Ele quer nos transformar para que nós possamos ser referência aqui dentro da igreja e lá fora. Como qualquer exemplo que você encontrar aqui de jovens de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós nessa noite. O desejo de Deus que a nossa família, aqueles que não conhecem ainda o Senhor, sejam transformados através do nosso testemunho.
E dentre esses 6, o que eu destacaria, que mais tem prejudicado essa obra, às vezes estamos prestando um desserviço ao Senhor, é na questão da palavra. Tomemos cuidado, irmãos, da maneira que nós temos falado, o tipo de palavra que temos usado. Isso tem prejudicado não só a nós, isso tem prejudicado a igreja como um todo. Quando falamos no sentido individual, nós sabemos que não estamos agradando a Deus. Quando falamos no sentido coletivo, nós estamos fazendo feridas na igreja. Vamos ter zelo, não só conosco, vamos ter zelo com o corpo, porque fazemos parte desse corpo. Se estamos ferindo ou deixando ferir, nós estamos prestando desserviço ao Senhor. Eu não quero ver nenhum dos meus irmãos falando, usando a palavra de qualquer maneira, não sendo exemplo, nem para os que estão aqui dentro, nem para os que estão lá fora, não sendo amorosos, não tendo fé, não traduzindo isso, e não sendo puro. O mundo aí fora, eles não entendem essas coisas, mas nós precisamos entender que nós somos chamados para transformar esse mundo perdido. Os jovens daquele tempo, eles entenderam isso, tanto é que o impacto está aqui em nós. Mas e os que vierem depois de nós, também precisarão entender que nós fizemos a diferença. Mas são tão poucos. Nas mãos do Senhor, não. Nas mãos do Senhor, nós podemos fazer a diferença. E eu queria fazer uma aliança com todos vocês aqui nessa noite, nesse sentido. Nós vamos buscar ser transformadores de opiniões, transformadores de vida aí fora. Eu tenho pessoas na minha família que precisam conhecer ao Senhor ainda. Alguém tem? Ou todo mundo aqui é convertido? Tem? Então, eu preciso que eles olhem para a minha família, para a minha casa, e vejam o Evangelho sendo pregado. Repito, não só com palavras, mas também com testemunhos, com palavras, demonstração de amor, fé, zelo com as coisas de Deus. Que o Senhor nessa noite tenha falado ao coração de cada um de vocês, que realmente tenha sido uma noite de transformação, de entendimento, que nós precisamos nos transformar, sim. Precisamos ser exemplo, sim. E também precisamos buscar também exemplos aqui na igreja. Irmãos, nós não precisamos olhar aí para fora. Nós não precisamos disso. Nós temos jovens de Deus aqui, promissores. Eu até já andei falando isso para alguns aí. Temos homens e mulheres, senhores e senhoras, que servem de exemplo para nós e que podem abençoar a nossa vida, para que nós possamos abençoar a outros. Logo de pé, vamos orar. E a minha oração, eu pediria que os irmãos colocassem essa palavra diante de Deus, para que Ele nos fizesse lembrar que naquela hora que nós precisarmos falar, que nós possamos falar de acordo com o Espírito de Deus. Naquela hora em que toda a classe
estiver tratando de assuntos que não são concernentes às verdades do Evangelho, que eu tenha força suficiente para falar não, que quando for exigido de mim ter uma postura santa diante de qualquer situação, que eu consiga mais uma vez glorificar ao Senhor através da minha atitude. Se na hora que foi exigido amor para com o irmão, que eu nem sei o nome, que eu possa mostrar para ele: ei, eu estou contigo. Se for aquele que eu nem nunca vi, que acabou de chegar na igreja, que acabou de sentar do meu lado, e que o Espírito de Deus toque meu coração e diga para mim: ei, está do teu lado, ame, que eu possa fazer isso, que eu, através da minha fé, possa contagiar a outros, e possa viver uma vida de plena transformação. E fazendo isso, eu preciso crer que uma humanidade toda corrompida, através da minha vida, outras vidas vão se render aos pés do Senhor. Do nosso lado, na rua, na nossa casa, existem almas sedentas do Evangelho. Muitas vezes nem é o Evangelho falado, porque esse eles já têm ouvido em meios de comunicações, em todos os lugares, mas o Evangelho vivido, aquele Evangelho que ama independente da situação, daquele Evangelho que perdoa, daquele Evangelho que não aceita a palavra torpe, daquele Evangelho que salvou a minha e a tua vida. Que sejamos gratos ao Senhor e demonstremos a nossa gratidão, sendo agentes transformadores dessa humanidade que depende de nós. Apresente ao Senhor agora em oração essas pessoas. Olha, Senhor, diante de Ti estão jovens, Senhor, que anseiam, Senhor, ser transformadores aonde estiverem, Senhor. Senhor, e eu entendo, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, foi ministrada e eles ouviram e entenderam, Senhor. Mas eu também sei, ó Pai, da pressão, Senhor, que nós temos vivido, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que não tem sido fácil, Senhor, mas nós sabemos também que o Senhor é um Deus de verdade, que o Senhor é um Deus que fortalece aqueles que te buscam. O Senhor é um Deus que através do Teu Espírito Santo faz que maravilhas aconteçam no meio de nós. Então ouve a oração dos meus irmãos em Cristo nessa noite, Senhor. Ouve a oração desses que estão com o coração aberto, ó Pai, e buscam transformação, Senhor. Eles estão buscando em Ti, Senhor, para que as Suas palavras sejam palavras santas, Senhor. Eles estão buscando em Ti, Senhor, para que o Seu amor seja verdadeiro, Senhor. Eles estão buscando em Ti, Senhor, para que a Sua fé, meu Pai, venha tomar forma, Senhor. Seja até palpável, se preciso for, meu Pai. Que esses exemplos, ó Pai, que aqui foram ensinados, Senhor, venham fazer a diferença para nós, Senhor. Que sempre que olharmos para as sagradas letras, meu Pai, que o Teu Espírito Santo faça nos lembrar, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus do passado que usou pessoas, meu Pai, que usou jovens, Senhor, para transformar suas casas, suas famílias, Senhor, e que transformou, Senhor,
toda uma geração. Derrama o teu Espírito, ó Pai, de maneira sobrenatural, Senhor, para que esses que ouvem, Senhor, que ouviram a tua palavra nessa noite, Senhor, sejam cheios, Senhor, de sobremaneira. Sejam cheios, Senhor, para que tenham suas vidas transformadas e venham impactar, Senhor, essa nação. Então, Espírito de Deus, eu te peço, enche, Espírito, Espírito de Deus, enche, Espírito de Deus, que eu dou ministro e elamácia. Enche, Espírito de Deus, experiências novas com o Senhor aqui nessa noite, Senhor. Experiências novas, Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor, mas saia cheio da tua glória. Espírito da verdade, Espírito que ressuscita, ressuscita, Senhor, ressuscita, Senhor, ministérios nessa noite, Senhor. Mostra, Senhor, para esses que são teus, ó Pai, que a intenção do Senhor é que eles, ó Pai, possam ser, meu Pai, como bomba no inferno, Senhor. São teus, Senhor. São teus, Senhor. E a promessa do Senhor que encheria todos que buscassem, Senhor, do teu Espírito. Então olha, Senhor, olha para eles, Senhor. Eles estão buscando, Senhor. Eles estão orando, Senhor. Eles estão orando, Senhor. Honra a fé desses jovens, Senhor. Honra a fé desses jovens, Senhor. Gloriar-se Andonébia. Inclia nostro ie. Inclia nostro ie. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, transforma. Vida nova, Senhor. Vida nova, Senhor. Vida nova. Ei, aleluia. Aleluia. Ei. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Senhor. Inclia nostro ie. Inclia nostro ie. Inclia nostro ie. Andoi, queria nestro ie da nasia. Inclia nestro ie. Inclia nestro ie. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Senhor, é a tua igreja. É a tua igreja santa, Senhor. É a tua igreja santa. É a tua igreja santa. É a tua igreja santa que busca a tua presença, que busca ser cheio. Aleluia. 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 Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. São teus, Senhor. São teus, Senhor. E já que são teus, Senhor, faz o que tu quiseres, Senhor. Faz o que tu quiseres, Senhor. Se for preciso quebrar, quebra. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Cantoi nestro e da lamácia. Endoniela amaneci. Donterie da l'amanecer.
Vai, Senhor. Vai, Senhor. Andoi elastoio da lamácia. Endoni extra lá da manesi. Andoi destruía da lamae. Dentro de si. Gloriando nestruía da lamae. Iclenastroio da lamácia. Endoi estruía da lamácia. Hidrio da lamae nesi. Dentro da lamácia de andar. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor que Ele é digno. Aplauda o Senhor que Ele é digno. Aleluia. Receba a glória de Deus para te transformar.